Pessoal, então vamos começar então. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma análise que eu fiz sobre a lei dos cossenos, que foi um dos tópicos que muitos me mandaram e-mail perguntando, porque ela realmente, a fórmula, né, o jeito que ela está escrita, ela assusta um pouco, mas eu quero que você entenda qual é o propósito da lei dos cossenos. Quando a gente fala, pessoal, de soma vetorial, de vetor resultante, esse conceito ele vai perseguir a gente por algum tempo, até lá no terceiro bimestre, quando a gente for calcular força. Quando a gente for estudar leis de Newton, a força vai ser uma grandeza vetorial muito importante. E muitas vezes, num mesmo corpo, várias forças vão ser aplicadas. E para a gente usar a segunda lei de Newton, que é uma equação que você aprendeu ano passado em ciências, a gente precisa calcular a força resultante. É aquela força que, se você substituir todas as outras que existem no corpo, resulta naquela última, ok? Então, por isso que a gente precisa calcular vetor resultante. Você soma os vetores, junta eles num só para descobrir esse cara. E como a gente comentou lá no slide, pessoal, o vetor ele é um combo. Ele tem o módulo, que é o valor, tem a direção e tem o sentido. Então, para a gente calcular vetor resultante, a gente não pode só somar módulo. Somar vetor A com vetor B não é somar o valor do A com o valor do B. Você tem que juntar nessa conta direção, tem que juntar nessa conta sentido, e aí que entra a regra do paralelogramo, que a gente vai revisar agora. Mas a lei dos cossenos está aqui, pessoal, para nos ajudar a calcular o valor, o módulo, a intensidade, tá aqui, ó, módulo, valor, intensidade do vetor resultante. O que é vetor resultante, pessoal? É o vetor soma, ok? Para qualquer ângulo entre os vetores iniciais. O que eu coloquei no seu slide, pessoal, lá na aula da segunda-feira, ou na aula da quarta-feira passada, melhor dizendo, são os casos especiais, são os casos que mais aparecem de como a gente vai calcular vetor resultante, vetor soma. Acontece que a lei dos cossenos é a fórmula mais geral possível para a gente calcular o módulo. Como assim, professor? Então vamos lá. Ó. Pego aqui um vetor A qualquer e um vetor B aqui qualquer. Tudo bem? Nós aprendemos, pessoal, que a regra do paralelogramo, a regra do polígono, ela dá certo quando a gente junta esses dois vetores, as bundinhas dos dois vetores, elas têm que estar juntas. Perfeito? Então, as caudas dos dois vetores, você coloca elas no mesmo ponto, de tal forma que daí você consegue fazer os prolongamentos. Lembra disso? Então, o vetor B que está aqui, você joga ele aqui para cima, a bundinha do B encaixota com a cabecinha do A e prolonga. O vetor A, a bundinha do vetor A, você encaixota aqui na cabecinha do vetor B e prolonga. De tal forma que você vai ter aqui o seu paralelogramo completo. E aí o seu vetor soma S, vetor S, é igual ao vetor A mais o vetor B. Esse vetor S, então, que é o vetor soma, vai estar aqui na diagonal desse paralelogramo. Regra do polígono, pessoal, regra do paralelogramo, só me mostra a direção e o sentido do vetor resultante. Só isso. O jeito de calcular o módulo do vetor resultante é pela lei dos cossenos, a fórmula mais geral. O que a gente está utilizando aqui, pessoal, como dado do exercício, é esse ângulo entre os vetores iniciais. Eu vou chamar esse ângulo aqui de beta, ok? É o ângulo inicial entre os vetores A e B. O que a lei dos cossenos me fala, pessoal? O módulo do vetor resultante, do vetor soma ao quadrado, é igual ao módulo do primeiro vetor ao quadrado, mais o módulo do segundo vetor ao quadrado, mais duas vezes o módulo do primeiro, vezes o módulo do segundo, vezes o cosseno desse ângulo. Essa é a fórmula da lei dos cossenos para a gente descobrir o valor desse cara aqui, o módulo do vetor soma, ok? O que a gente faz, pessoal, para treinar isso são alguns exemplos colocando números.
Então, olha aqui, ó. Eu vou dizer que o primeiro vetor, o módulo do vetor A é 3. Eu estou inventando esse valor, tudo bem, pessoal? Estou tirando da minha cabeça. Vou dizer que o módulo do segundo vetor é 4. O módulo do vetor B é 4. E eu quero escrever o vetor S como sendo a soma dos dois vetores A e B, ok? Eu coloquei aqui, pessoal, nesse slide, 4 casos, 4 continhas, para a gente treinar um pouco da lei dos cossenos. Você precisa lembrar, pessoal, daquela tabelinha lá de seno, cosseno e tangente que você aprendeu ano passado lá em trigonometria. Lembra disso? Cantava a musiquinha lá? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Lembra disso? Tem algumas versões dessa música aí, mas para esse cálculo aqui de lei dos cossenos, a gente vai precisar da tabelinha só do cosseno. Tudo bem? Ângulo de 30, ângulo de 45, ângulo de 60, que são os ângulos mais famosos. Se o exercício te der algum ângulo que não seja esses ângulos notáveis, aí ele vai te dar qual é o cosseno desse ângulo para você substituir na formulinha, tá bom? Mas eu vou usar aqui alguns ângulos famosos com o valor de cosseno que a gente já conhece, tá bom? Então, olha aqui, pessoal, não assusta, vamos fazer passo a passo aqui para você se situar. Olha aqui, ó. Vamos dizer que o primeiro ângulo que eu vou fazer a conta aqui é 60 graus. Então, se eu voltar aqui, ó, opa, esse era aquele outro slide, ó. O ângulo entre A e B, eu vou dizer que é 60 graus para esse exercício. Então, como que vai ficar? Ó, vou substituir na lei dos cossenos. O módulo da soma ao quadrado é igual ao módulo do primeiro ao quadrado, mais módulo do segundo ao quadrado, duas vezes o primeiro vezes o segundo, vezes o cosseno do ângulo. Ok? Então, vamos substituir os valores. O módulo do primeiro é 3. O módulo do A é 3 ao quadrado. O módulo do segundo é 4 ao quadrado. Mais duas vezes o primeiro que é 3, o segundo que é 4, vezes o cosseno do ângulo, que nesse exercício a gente colocou que é 60. Tudo bem? Agora vamos substituir os valores. Olha só. 3 ao quadrado é 9. 4 ao quadrado está aqui embaixo é 16. 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 4 é 24. E o cosseno de 60, pessoal, se você lembrar lá da tabelinha, do jeito de montar, cosseno de 60 é meio, tá? Pode puxar lá na sua tabelinha que você vai ver cosseno de 60 é meio, 0,5. Então, olha o que vai acontecer aqui, pessoal. Eu vou somar 9 com 16, resulto aqui no 25. 24 vezes meio, pessoal, é a mesma coisa que 24 dividido por 2. É ou não é? Então, 24 vezes meio dá 12. Tá aqui. 25 mais 12, pessoal, é 37. Então, olha o que você chegou. Que S ao quadrado, deixa eu trocar a cor aqui, ó. S ao quadrado é igual a 37. Quando esse quadrado passar para cá, ele passa na forma de raiz. Então, o módulo do vetor soma, para esse caso, é igual a raiz de 37, que é um pouquinho mais do que 6, né? Dá 6 e uns quebradinhos. Porque raiz de 36 é 6, né? Então, raiz de 37 é um pouquinho maior do que 6. Então, perceba, pessoal, para esse ângulo de 60, se eu somo um vetor que tem módulo 3 com outro vetor que tem módulo 4, o módulo do resultante dá maior do que 6. Por isso que você tem que quebrar essa ideia de que somar vetores é somar os valores deles. Isso não é verdade. Isso só vai ser verdade num único caso, que a gente vai estudar aqui. Tá bom? Agora, se você colocar, pessoal, o ângulo alfa valendo 90 graus, o que isso quer dizer? Que os vetores iniciais, eles são perpendiculares, pessoal. Olha aqui, ó. Vetor A vai estar aqui assim. E o vetor B, vou colocar agora aqui dessa forma, ó. Se eles são 90, se o ângulo entre eles é 90 graus, pessoal, isso mostra que os vetores são perpendiculares. Percebe que a lei dos cossenos, pessoal, vai resolver esse problema também. Se liga só. A mesma equaçãozinha está aqui. Só que agora, no lugar do cosseno, eu vou colocar cosseno de 90 graus. Você vai aprender, pessoal, ano que vem, lá em trigonometria de verdade, a trigonometria de verdade em matemática com a professora Amanda, como calcular seno, cosseno, tangente de 0, de 90, de 180, né, que são ângulos que a gente acha que não tem relação trigonométrica, mas tem.
A gente começa aprendendo trigonometria só no triângulo retângulo, mas você vai aprender o ciclo trigonométrico ano que vem em matemática, de tal forma que você consegue calcular seno, cosseno e tangente de qualquer ângulo que você quiser. Dá para calcular de 1000 graus, de menos 500, você vai aprender isso com calma. Então, por enquanto, eu vou pedir para você acreditar em mim, nesses valores que eu vou colocar aqui, que por enquanto não faz sentido explicar de onde eles vêm, mas eu vou mostrar que dá para a gente utilizar esses caras. Tudo bem? Cosseno de 90, pessoal, vale zero. Cosseno de 90 vale zero. Então, olha o que acontece, pessoal. O 3 ao quadrado eu copio 9, o 4 ao quadrado eu copio 16, o 2 vezes 3 vezes 4 continua sendo 24, isso não muda, né? Só que agora o cosseno de 90 vale zero. Pessoal, 24 vezes zero, esse cara some da minha conta, porque vale zero. Concorda comigo? Olha o que sobrou. 9 mais 16. 9 mais 16 dá 25. E só 25. E quando o quadrado passar para cá na forma de raiz, raiz de 25 dá 5. Pessoal, esses números aqui, 3, 4, 5, te lembram alguma coisa? Isso é teorema de Pitágoras, pessoal. Olha só. Você vai fazer aquele prolongamento aqui do primeiro vetor, prolonga o segundo aqui também, de tal forma que você obtém lá a hipotenusa como sendo o vetor soma, que nem eu fiz lá no slide. Ficou meio tortinho esse vetor, mas você entendeu, né? Esse caso, pessoal, de 90 graus, é o caso do teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, a lei dos cossenos, pessoal, nada mais é do que uma extensão do teorema de Pitágoras para qualquer ângulo que tiver entre os vetores, não só o 90 graus. Quando você coloca o 90 graus na lei dos cossenos, ele chega para você, só considera esse pedaço aqui, ó. S ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado, que é exatamente o teorema de Pitágoras. Percebeu? Por isso que a gente fala que a lei dos cossenos é a equação mais geral que a gente tem para calcular módulo do vetor resultante, porque serve para qualquer ângulo, inclusive para os ângulos notáveis aí dos casos especiais que eu passei para você no outro slide. Tudo bem? Beleza? Vamos fazer aqui um outro exemplo então. Ó. Eu coloquei agora, pessoal, o alfa valendo 0 grau. Pessoal, quando que duas retas, você tem que entender que o vetor é uma reta, uma flechinha, mas não deixa de ser uma reta. Quando que duas retas têm um ângulo de 0 graus entre elas? Vamos pegar, ó. 90 graus é assim, tudo bem? Percebe, ó, se eu fizer isso aqui com esse vetor, eu estou diminuindo o ângulo, concorda comigo? Então, ó, aqui era 90, 60, 45, 30, 10, 5, aqui, 0 grau. O 0 grau, pessoal, vai ser quando os vetores são paralelos, pessoal. Eles estão apontando na mesma direção e no mesmo sentido. Isso é um ângulo de 0 graus entre os vetores. Percebeu? Então, olha só. Continuo colocando a lei dos cossenos geral. Só que agora, no lugar do ângulo, eu vou colocar o ângulo de zero. E, mais uma vez, eu vou pedir para você acreditar em mim. Porque a gente ainda não tem ferramentas para calcular esse ângulo usando o triângulo retângulo. Tem que usar lá o ciclo trigonométrico, que é só no ano que vem. Mas vou pedir para você acreditar em mim. O cosseno de 0 graus, pessoal, vale 1. Vale 1. Então, olha o que vai acontecer. Se você substituir e somar os valores. 9 mais 16 dá 25, que é a mesma conta que a gente fez antes. 24 vezes 1 é 24. 25 mais 24 dá 49. Ok? Todos comigo? Então, quando esse quadrado passar para cá, ele de novo passa na forma de raiz. E a raiz de 49 é 7. Olha o que aconteceu, pessoal. Eu fiz esse caso no simulador da última aula que eu mostrei para você lá naquele site lá da Universidade do Colorado que eu mandei para você. Tenho um vetor de 3 que aponta para cá. Tenho um outro vetor de 4, vamos colocar aqui assim, ó, 3 para cá, 4 para cá, os dois juntos. Na hora que eu somar, pessoal, esses vetores, é o cabo de guerra da sua equipe. 3 para a direita, 4 para a direita, dá 7 para a direita. Esse é o único caso que quando você soma os vetores, você também soma os módulos deles.
E percebe, 3 mais 4 resulta exatamente no 7 que a gente já tinha. Então percebe, a lei dos cossenos mostra para nós de onde vem aquele caso especial que eu te falei. Vetores paralelos apontam no mesmo sentido. Esse é o caso que você soma os valores direto. Percebeu? 3 mais 4 dá 7. Isso só acontece porque o ângulo entre eles é 0 e o cosseno de 0 é 1. Tá bom? É daqui que vem. E o último caso que eu coloquei para você lá no slide é quando o ângulo entre os vetores é 180 graus. Pessoal, 180 graus é meia volta. Então, um vetor está para a direita e o outro vetor está para a esquerda. São vetores opostos. Você já sabe o que acontece quando os vetores são opostos. Um ajuda e o outro atrapalha. Aí é o cabo de guerra de você contra a outra equipe. Você puxa com 4 para cá. A outra equipe está puxando com 3 para lá. Você está ganhando por causa de 1. 4 menos 3 dá 1. Agora vamos ver de onde que vem esse 4 menos 3. Continua sendo lei dos cossenos, tá bom? Só que agora no lugar do ângulo alfa, a gente vai colocar os 180 graus. E mais uma vez peço para você acreditar em mim. Ano que vem você vai tirar essas dúvidas de onde isso surge lá em matemática. O cosseno de 180 graus, pessoal, ele vale menos 1. Menos 1. É meio estranho pensar num cosseno negativo, mas existe, tá, pessoal? Você vai entender por quê no momento apropriado. Confie em mim. Cosseno de 180 é menos 1. Então, olha o que aconteceu. O começo aqui da conta é igual, né? 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado dá 25. Já fizemos essa conta. Tudo bem? Agora, olha a regrinha de sinal. Mais multiplicado com menos, menos. 24 vezes 1, 24. E 25 menos 24 dá 1. Aí, quando o quadrado passa na forma de raiz, raiz de 1 dá 1. Que era o que a gente já sabia. 4 para lá, 3 para cá, 4 menos 3, 1. Percebeu? Professor, eu preciso fazer sempre toda essa conta de lei dos cossenos? Não, pessoal. Estes três casos aqui, ó, 0, paralelos, 90, perpendicular, 180, opostos, são os casos especiais que eu coloquei para você lá no slide, que você já pode usar direto, entendeu? 0 graus, soma. 180 graus subtrai, 90 graus manda o Pitágoras. Eu estou mostrando que a lei dos cossenos é a fórmula geral, que serve para esses ângulos, inclusive, mas daí para outros ângulos que a gente não tem nenhum caso especial, aí você substitui o passo a passo. Percebeu? Agora, viu que é algum dos três casos especiais? Joga direto a equaçãozinha para você ganhar tempo. Ou soma, ou subtrai, ou Pitágoras. Não precisa ficar usando lei dos cossenos para os casos especiais. E eu garanto a você que 98% dos casos que a gente for estudar aqui são esses três aqui, que são os mais famosos, que aparecem mais. Por isso que eu dei uma ênfase maior nesses caras. Mencionei no vídeo que eu mandei para vocês sobre a lei dos cossenos, para você entender que ela existe, tá? Porque às vezes você vai resolver algum exercício diferente, ver alguma anotação mesmo na apostila. A apostila menciona sobre a lei dos cossenos, ver alguma videoaula extra que você está estudando, aí você se pergunta, poxa, o professor não comentou isso aqui. Comentei no vídeo e agora a gente está melhorando aqui a explicação do passo a passo, como utilizar esse cara. Tudo bem? Essa é a ideia. Eu não quero que você esquente muito a cabeça com esse cara, porque, como eu disse, grande parte, quase todos os nossos exercícios vão estar concentrados aqui nos casos especiais que a gente resolve de forma mais simplificada. Mas todos eles são originários dessa lei dos cossenos. Tudo bem, pessoal? Deu para pegar essa ideia? Joinha? Tranquilidade? Então tá bom. Pessoal, então agora fiquem à vontade aí no chat para você mandar então alguma dúvida específica, algum exercício, algum conceito, mas eu achei por bem a gente começar essa aula fazendo essa análise mais geral aí da lei dos cossenos, porque alguns de vocês me mandaram e-mail com dúvidas muito parecidas, então foi melhor a gente começar aí com esse conceito, tá bom? Então fiquem à vontade aí no chat, aquele nosso combinado, algum exercício, alguma coisinha, tá bom? O Nicolas mandou aqui.
O bate-papo está reservado, deixa eu mandar aqui para todos, ó. Pronto, mas o Nicolas mandou aqui para mim, pessoal, exercício 27 da página 20, tá? Então fique aí com o seu caderno, com a sua apostila à mãos, para a gente conseguir resolver juntos, tá bom? O exercício 27 da página 20, vamos lá. Beleza. Vamos lá então, pessoal. É o exercício da Federal de Alagoas, olha só. Uma partícula está sob a ação das forças coplanares. Pessoal, coplanar é um termo bastante utilizado na geometria. Coplanar é quando as coisas estão no mesmo plano, entendeu? Entenda o plano, pessoal, como sendo o chão, como sendo a parede. Então, todos os vetores, no caso as forças, estão desenhados em cima do chão ou em cima da parede. Não tem ninguém em planos diferentes. Tudo bem? Isso é coplanar. Conforme o esquema a seguir. Então, eu vou desenhar aqui os vetores, ó, para você acompanhar aqui comigo, tá? A Zoom tem um quadro branco aqui bem legal, que a gente consegue desenhar os vetores. Desenhar aqui algumas coisinhas, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos desenhar aqui as flechinhas, ó. Então, tem um vetor para a direita, que vale 60 newtons. Depois eu coloco os valores, tá bom? Aí tem a bolinha, que é o corpo. Vamos desenhar o corpinho aqui, ó. Vem aqui, meu filho. Isso. O corpinho está aqui. Lembra que eu falei, ó? Um corpinho pode estar sujeito a mais de uma força, que é isso que está acontecendo. Então, o exercício quer saber qual vai ser a força resultante, a soma de todas as forças atuando nesse corpo. A força para a direita vale 60, aí vai ter uma força para a esquerda, abençoado. Isso. Volta para cá. Boa. A força para a esquerda vale 20 newtons, depois a gente põe os valores. E aí tem uma força para baixo, aqui assim, que vale 30. Então vamos desenhar aqui, está desenhado. Vamos colocar os valores aqui então, tá bom? Essa primeira, 60 newtons, fechou? Essa segunda, vintão, maiúsculo. E essa última aqui, 30. Maiúsculo, isso. Beleza? Essas são as forças. O exercício quer saber, pessoal, qual é a resultante? Olha só. Força resultante, pessoal, é um vetor resultante. Então, a gente vai ter que somar vetorialmente esses caras para descobrir qual é a força resultante. Tá bom? Pessoal, tem algumas opções. E aqui você vai ter que decidir qual é a melhor opção mediante alguns testes. Quer ver só? Olha só. Essa força de 20 com essa força de 30, lembra? A gente só soma, pessoal, vetores 2 a 2. Você não pode somar esses três vetores de uma vez só, tá bom? Você vai somar 2, aí vai resultar em 1. Aí esse 1 novo, que é a soma, você junta com o outro que sobrou. Nós só somamos vetores 2 de cada vez. Tudo bem? É o jeito que a gente sabe resolver. Então, olha a ideia. Se você juntar esse de 20 com esse de 30, você vai ter um vetor aqui na diagonal. Concorda comigo? Você vai ter que fazer um Pitágoras entre o 20 e o 30, vai dar esse novo vetor. Só que daí, pessoal, vai ter um probleminha. Vai ter um probleminha. Porque daí esse vetor, você vai ter que somar com esse outro aqui de 60. Vai dar muito trabalho fazer isso. Você vai ter que usar a lei dos cossenos, você vai ter que fazer uma geometria sem vergonha, difícil, para descobrir esse ângulo aqui entre esses vetores. Vai dar muito trabalho fazer isso. Então, essa opção não é uma boa. Percebeu? Juntar o 20 com o 30 não é uma boa opção. Então, vamos apagar. Esse cara não me ajuda a resolver. É legal que ele apagou, que eu não queria, né? Mas vamos desenhar de novo aqui, ó. Pronto, tá aí. Professor, vou fazer então a soma de um outro jeito. Vou fazer o 30 com o 60. Ô, pessoal, é o mesmo problema. O 30 com o 60 vai dar um Pitágoras aqui, ó. Vai dar um vetorzão aqui assim, ó. Só que daí você vai ter que somar esse cara com 20, formando um ângulo muito estranho, difícil de calcular. Então, novamente, esse cara não me ajuda. E já teve gente que mandou aqui o jeito certo de fazer. O que dá para fazer, pessoal? O 60 está para a direita.
Concorda comigo? O 20 está para a esquerda. Eles são vetores opostos. Um ajuda e o outro atrapalha. Então, esses dois, pessoal, eu posso juntar numa coisa só, subtraindo. Concorda comigo? É o caso dos vetores opostos. 60 para a direita, 20 para a esquerda. Então, você faz aqui a resultante, vai ser 60 menos 20, que dá 40 newtons. Percebeu? Então, esses dois vetores, o para a direita e o para a esquerda, eu consigo juntar numa coisa só. Resultou em 40. Então, olha como ficou o seu novo desenho. Você ficou com 40 para a direita. Por que para a direita? Porque o 60 está ganhando, né, pessoal? Ficou meio torto esse aqui, 40. Vamos apagar. Apaga. De novo. Como o vetor para a direita é maior, ele ganha. Então, o vetor resultante ele fica para a direita, ok? Então, esse cara aqui é o meu 40 newtons. Concorda comigo? Só que ainda tem o 30 que está faltando. Tem o seu vetor de 30 newtons que continua para baixo. Você não mexeu nele. Agora você vai somar esses dois caras. E ó, pessoal, essa é uma soma mais fácil. Porque agora você tem dois vetores só e eles estão formando que ângulo aqui, pessoal? Estão formando o nosso querido anglinho de 90 graus. Então eu consigo usar o meu Pitágoras. É o caso especial do Pitágoras, percebeu? O meu vetor resultante vai estar aqui, vou até trocar de cor para você enxergar melhor. O nosso vetor resultante está aqui, ó. Olha que bonitão. Está aqui. Essa é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então vamos mandar um Pitágoras aqui, ó. Vou chamar de R, tá bom? Resultante ao quadrado é igual 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. Percebeu? Pessoal, esse triângulo é muito famoso. É o triângulo 3, 4, 5 disfarçado. O 3 virou 30, o 4 virou 40, então o 5, que é o resultado, vai virar 50. E você confere pela conta. Olha aqui, ó. 30 ao quadrado é 900. 40 ao quadrado é 1.600. Se você somar 900 mais 1.600, dá 2.500. Quando o quadrado passar na forma de raiz, resultante é igual a raiz de 2.500. E se você fizer essa continha, vai dar exatamente 50 newtons. Tá bom? Tá aí. Muito bom exercício. Então, a gente usou dois casos especiais nesse exercício. Usamos o ajuda e atrapalha, aí você subtrai, que é esse caso aqui, 60 menos 20, deu 40. E usamos depois o outro caso especial, que é o Pitágoras, 90 graus. O último caso especial, que a gente não usou, seria quando os vetores se ajudam, né? Aí você somaria. Mas não tem ninguém aqui nesse caso que aponta na mesma direção e no mesmo sentido, né? Tem os que se atrapalham, aí você subtraiu, 90 graus Pitágoras. O outro caso especial que está faltando são os vetores paralelos, e aí você somaria. Mas não tem nesse exercício, tá bom? Então, 50 newtons, alternativa D de doido. Tá aí. Resolvido. Bonito, hein? Gostei. Bacana. Tranquilidade, pessoal? Joinha, joinha? Show de bola. Pessoal, nosso tempo está acabando. Faltam 7 minutos, mas a gente ainda tem um tempinho para resolver exercícios. A Jasmine mandou um aqui. O exercício 1 da página 17. Vamos lá. Legal. Vamos lá. Exercício 1 da página 17. Eu vou parear aqui a tela de novo com vocês para conseguir desenhar melhor aqui os vetores, tá bom? Vamos fazer o seguinte. Vamos limpar isso aqui. Pode limpar tudo. Isso, vamos lá. Exercício 1 da página 17. Pessoal, analise o esquema abaixo. Ó, tem um vetor numa diagonal, tem um vetor para cima, um vetor para a esquerda. Ele quer saber o vetor resultante, olha lá de novo, vetor resultante ou a soma vetorial das três medidas acima representadas tem módulo igual a quanto? Pessoal, esse é um ótimo exercício. Vamos lá. Percebe que ele te deu numa escala aí de quadradinhos e cada quadradinho vale uma unidade, perfeito? Pessoal, a gente tem um problema para resolver, porque tem esse vetor na diagonal aí. Vetor na diagonal, pessoal, a gente não sabe trabalhar. E aí a gente vai precisar relembrar de um conceito
importante que a gente vai trabalhar com mais detalhes na aula de amanhã, que são as componentes. Lembra daquele simulador que eu te mostrei, pessoal? Todo vetor que está na diagonal, ele tem componentes. Ele tem um pedaço na horizontal e um pedaço na vertical. Quebrar esse vetor em horizontal e vertical, pessoal, facilita muito a nossa vida. Porque se você permanecer usando um vetor na diagonal, você tem que usar ângulo, às vezes tem que usar seno e cosseno. Às vezes não vai escapar disso, tá bom? Mas nesse caso dá pra gente facilitar. Porque olha só, esse cara, eu vou trocar aqui a cor dele, ó. Ele tem um pedacinho aqui na horizontal, desse jeitinho aqui, ó. E tem um outro pedacinho na vertical. Desse jeitinho é a regra do paralelogramo invertida, né, pessoal? Você pega as componentes agora para chegar no vetor resultante. Percebeu? Então, ó, se você fizesse aqui, ó, esse cara está alinhado aqui e esse cara está alinhado aqui, ok? Dá para fazer agora, pessoal, dá para contar. Conta quantos caras aqui, ó, nesse exercício, ó, olha aqui, ó. Quantos quadradinhos tem na horizontal desse vetor? Esse vetor na diagonal, se você contar na horizontal, tem 2 quadradinhos. Aqui tem 2, ó. 2 unidades. Conseguiu enxergar? Na parte horizontal desse vetor que está na diagonal, tem 2 quadradinhos. E na vertical, tem quantos quadradinhos? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unidades tem. Percebeu? Então agora, esse vetor vermelho, ele vai sumir. Ele não existe mais, pessoal. Agora o que existe para mim é um vetor para a direita que vale 2 e um vetor para cima que vale 6. Estes dois vetores substituem o vetor que estava na diagonal. E é muito mais fácil trabalhar com o vetor na horizontal e na vertical. Porque olha só, eu ainda tenho no meu desenho um outro vetor para cima, que vale 1, 2, 3, 4, 5, vale 6 também. Então, ó, os outros vetores têm um vetor de 6 unidades para cima, que já estava desenhado aí, tudo bem? E tem um vetor que está para a esquerda, que vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora vamos desenhar o outro vetor. Vamos trocar de cor. Para a esquerda, abençoado. Isso. Vamos apagar ele, que ele ficou em cima. Aqui. Vale 7 unidades para a esquerda, ok? Então, esses são os vetores que estão desenhados. Eu quebrei o da diagonal em componentes e os outros eu copio. Pessoal, agora tá fácil, né? Olha os dois que estão para cima. 6 para cima com 6 para cima é o caso que se ajuda. Aí você soma, tudo bem? 6 para cima com 6 para cima vai resultar num grandão de 12 para cima. Concorda comigo? Juntei 6 com 6 dá 12. E nesse caso eles se ajudam, por isso que eu somo. Tudo bem? Então agora apaga. Esse vetor com esse vetor sumiu. Eu substituí por um de 12. Agora eu tenho 7 para a esquerda e 2 para a direita. Esse é o caso que eles se atrapalham. Então agora você subtrai. 7 ajuda, 2 atrapalha, 7 menos 2 sobrou 5. Sobrou 5. Então agora eu tenho um de 5 para a esquerda. Tá aqui. 5 unidades. E pessoal, agora esses dois vetores que sobraram, eles estão formando que ângulo? 90 graus. Então sobrou o último caso, que é o caso do Pitágoras. Olha só, tá aqui. Sobrou o caso do Pitágoras. 12 com 5, formando o nosso querido e amado ângulo de 90 graus. A minha hipotenusa vai ser o meu vetor resultante. Tá aqui, ó, bonitão. Então, mais um teorema de Pitágoras. Resultante ao quadrado igual 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Pegou a ideia? 5 ao quadrado, 25. 12 ao quadrado, 144. Se você somar esses caras, dá 169. Quando você joga o quadrado para lá como raiz, a raiz quadrada de 169, pessoal, resulta em 13. 13.
Esse é o módulo do vetor resultante, que está na alternativa B de bacalhau. Tá aí, pessoal. Então, olha só, no único exercício a gente conseguiu treinar os 3 casos especiais, além da decomposição em componentes. Então, teve caso que somava, que ajudava, teve caso que subtraía, que atrapalhava, teve caso do Pitágoras, 90 graus, e teve ainda as componentes, tá bom? Gabriel, os casos especiais são esses que eu estou falando. Soma, subtrai e Pitágoras. Se ajudam, se atrapalham e perpendicular. Esses são os casos especiais, tá bom? Tá aí. Pessoal, exercício precioso, hein? Treinou tudo possível aí de cálculo de vetor numa coisa só. Muito bom exercício, hein? Show de bola. Belezinha? Pessoal, o vídeo já vai cortar aqui, o nosso tempo já está acabando. Qualquer coisa, pessoal, manda um e-mail, a gente continua ajudando vocês